Continuando com a nossa aula 2, chegou a hora de conhecer algumas ferramentas de desenvolvimento do Android. Eu já tenho aqui aberto o Eclipse que nós configuramos anteriormente. Na primeira vez que a gente acessa ele, nós temos lá uma tela de boas-vindas. Essa tela tem alguns links para uma visão geral do Eclipse, alguns tópicos de ajuda, alguns exemplos. Nós podemos fechar essa tela aqui e começar a explorar as ferramentas do Android. Primeiramente, nós temos lá o Android SDK Manager, o gerenciador do Android SDK. Clicando lá, nós vamos ter a tela de instalação e remoção de componentes do Android SDK. É através dessa tela que nós vamos instalar novas versões para desenvolvimento, nós vamos atualizar as versões do Android e as ferramentas, e nós vamos remover sempre que necessário. Essa tela é muito utilizada, é muito importante, sugiro que você se acostume com ela, que nós vamos utilizá-la constantemente. Fechando aqui, nós podemos ver, nós temos também o Android Virtual Device Manager, gerenciador de dispositivos virtuais. Clicando aqui, nós temos uma tela bastante simples em que nós vamos gerenciar os dispositivos virtuais, que são dispositivos de teste em que a gente vai poder rodar as aplicações do nosso computador, sem a necessidade de um dispositivo físico. O dispositivo virtual é, na verdade, uma máquina virtual que roda uma versão do Android, na qual nós podemos testar a maioria dos aplicativos e a maioria das funcionalidades do sistema operacional Android. Nós encontramos aqui na aba principal Android Virtual Devices uma lista de dispositivos virtuais. Como nós não temos nenhum dispositivo ainda, ela está vazia. Nós temos aqui uma lista de definições de dispositivos. As definições de dispositivos são definições pré-configuradas de tipos de dispositivos Android. Nós temos lá, por exemplo, a série Nexus, que são os dispositivos de teste criados pelo Android. Nós temos alguns exemplos de tablet de 10 polegadas, de 7 polegadas, alguns exemplos de aparelhos menores, 4 polegadas, 3 polegadas. Esses exemplos contêm um conjunto de definições que criam um aplicativo e um dispositivo de teste padrão. Nós temos aqui, por exemplo, o Galaxy Nexus, que é um aparelho disponibilizado pela Google, que ele tem uma certa definição de hardware. Quando a gente cria um dispositivo virtual, a gente precisa associar ele com uma definição de dispositivos. Essa definição contém informações básicas sobre ele, como, por exemplo, informações sobre hardware, informações sobre acessórios presentes e tudo mais. Clicando aqui no New Device, a gente pode definir por completo um novo dispositivo com várias informações lá de nome, tamanho da tela, resolução, tipos de sensores disponíveis, câmeras disponíveis, tipos de entrada de dados disponível, quantidade de memória RAM, entre outras. O mais comum, porém, é que a gente não crie dispositivos novos, é que a gente use os dispositivos pré-definidos aqui ou duplique os dispositivos para criar uma nova definição semelhante. Por exemplo, utilizando aqui o clone, nós podemos criar um dispositivo semelhante ao que já está definido, apenas mudando algum detalhe. Por exemplo, eu quero um dispositivo semelhante a esse, mas com teclado físico, entre outras funcionalidades que nós podemos definir aqui. Eu vou cancelar aqui e vou criar um novo dispositivo baseado nos que nós já temos disponível aqui. Então, eu vou aqui na aba Android Virtual Devices, vou criar um novo dispositivo virtual baseado nas definições que nós já temos lá. Então, eu vou definir aqui 233 Default, já que ele vai rodar o Android 233. O tipo de dispositivo eu vou selecionar da lista, é o mesmo tipo que está lá no Device Definition, então eu vou selecionar lá 3.7 WVGA, uma tela bastante padrão entre os dispositivos Android. A versão do Android que vai ser executada, no caso vai ser a 233. Se você tiver só a 233 instalada, só ela vai aparecer na lista, então vai aparecer aqui somente as versões que você instalou lá através do Android SDK Manager. E algumas opções aqui, por exemplo, utilizar o keyboard físico, então se você marcar essa opção, você vai poder usar o seu teclado para digitar no dispositivo virtual, senão você vai ter que clicar nas teclas do dispositivo virtual. O tipo de skin que ele chama aqui, que é skin padrão. Se ele possui câmera ou não, você pode simular uma câmera ou pode utilizar a webcam do próprio computador. Eu vou deixar aqui como a webcam. A quantidade de memória, note que ele traz por padrão a quantidade que foi formada lá no dispositivo. A quantidade de memória interna e a quantidade de memória do SD card. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 128
MB para que ele crie um novo arquivo representando o SD card. E opções do emulador, Snapshot, que é utilizada para que o dispositivo inicie mais rápido, ou a chamada Use Host GPU, utilizar a placa gráfica do dispositivo para rodar do computador para rodar algumas informações do dispositivo. Eu vou marcar aqui a opção de utilizar a GPU do computador, clicando OK, ele vai gerar para a gente lá um novo dispositivo. Esse dispositivo a gente pode iniciar através aqui do Start e encontrar essa telinha aqui com opções de inicialização. Clicando aqui no Scale, a gente pode mudar temporariamente o tamanho da tela para a gente efetuar algum teste temporário. Clicando no Wipe, a gente vai limpar as informações do dispositivo. Então, supondo que você instalou vários aplicativos lá de teste e quer limpar a informação, quer resetar ele, a gente pode marcar o Wipe. E clicando em Launch, a gente vai ter a tela de execução do emulador sendo carregada aqui. Da primeira vez que você executar essa tela, ela vai demorar um pouquinho para carregar. Mas nas execuções seguintes, você não vai ter problema de lentidão tão grande. Eu recomendo que você, quando começar a desenvolver, então você abriu o Eclipse, começou a criar seu aplicativo, você já inicia o dispositivo virtual, já inicia o emulador e deixa ele rodando em background. Assim você não precisa iniciar o emulador cada vez que você vai testar. Você inicia ele e deixa ele rodando enquanto está utilizando o Eclipse sem problemas. Depois do emulador iniciado, nós podemos ver que ele se assemelha bastante ao sistema operacional Android. Nós temos aqui a tela inicial, podemos utilizar opções de toque, nós podemos navegar pelos aplicativos que estão instalados lá. Nós podemos fazer vários testes aqui no nosso emulador. Eu vou deixar ele em execução aqui, em segundo plano, vou voltar para o Eclipse para a gente continuar explorando as ferramentas aqui. Eu vou fechar aqui o gerenciador de dispositivos, você pode criar outros dispositivos aqui para teste, para testar seu aplicativo em diferentes formatos, em diferentes versões do Android, entre outras opções. Fechando aqui, chegou a hora de a gente conhecer uma outra ferramenta bastante utilizada, que na verdade é um agrupador de ferramentas, o DDMS. O DDMS, que está aqui dentro do Eclipse, nós podemos abrir ela através das perspectivas. Basta clicar aqui na opção de abrir perspectivas do Eclipse e selecionar a opção DDMS. Com OK, ele vai carregar lá para a gente o DDMS, que agrupa várias funcionalidades. No DDMS, aqui na esquerda, a gente pode encontrar os dispositivos conectados. No caso aqui, nós temos apenas o nosso emulador, mas nós poderemos ter também dispositivos físicos, celular, tablet conectado via USB do computador, entre outras opções. Eles estariam todos aqui. Como nós temos apenas o emulador, ele está listando aqui para a gente todos os processos do emulador. No dispositivo físico, a lista de processos que podem ser vistos é bem menor. Nós podemos ver normalmente apenas o processo de teste do nosso aplicativo. Aqui em cima, quando a gente seleciona um processo, são habilitadas várias opções. A primeira opção é a opção de debug. Você seleciona o processo desejado, no caso aqui eu vou selecionar o processo de e-mail, por exemplo, para teste. Clicando lá, ele habilita o debug daquele processo. Como nós não temos código-fonte, nós não temos várias outras coisas desse processo, ele acaba dando um erro aqui. Mas se fosse um processo que você disparou através do Eclipse, ele entraria na opção de debug. Nós temos também lá a opção de update heap, atualizar a memória que está sendo utilizada por aquele aplicativo. Marcando essa opção, a gente pode ir até a aba heap, que fala da memória, e lá dentro utilizar a opção que ativa o gerenciador de memória, o Garbage Collector. Clicando lá, a gente tem a quantidade de memória que está sendo utilizada pelo aplicativo no determinado momento. Essa opção funciona tanto para o emulador quanto para o dispositivo físico e é muito útil para acompanhar o gerenciamento de memória lá. Clicando várias vezes, a gente tem a atualização da quantidade de memória que está sendo utilizada. Vou desmarcar aqui. Clicando lá no dump, a gente tem a opção para fazer o dump do processo que está rodando. Clicando no calls GC, a gente vai simplesmente chamar o Garbage Collector para liberar a memória conforme necessário. Clicando lá no atualizar threads, a gente vai ter a lista de threads que estão em execução. Então, eu selecionei o processo, vou clicar aqui e vou para a aba threads. A gente pode acompanhar as threads que estão em execução dentro daquele processo. Desmarcando aqui, nós temos aqui profiling, nós podemos fazer profiling do que está sendo executado no nosso aplicativo para gerenciar a performance e testes mais avançados. Nós temos a opção stop, que vai encerrar o processo. Caso você tenha algum processo travado ou lento, você pode selecionar e encerrar ele. E nós temos outras opções que são relativas ao
dispositivo propriamente dito, não o processo. Nós temos aqui, por exemplo, a captura de tela. Clicando aqui, a gente vai ter lá disponível a tela que está sendo exibida no dispositivo no determinado momento. Nós temos a tela que está sendo exibida no momento. A gente pode ir atualizando lá a tela e ir capturando a tela do dispositivo para gerar screenshot, entre outras opções. Eu vou clicar aqui no Done. Por último, nas opções aqui dos devices, nós temos lá a opção para ver qual é a hierarquia de tela que está sendo exibida naquele determinado momento. É uma opção bastante avançada aí para desenvolver telas e verificar a performance delas. Feito isso, a gente passa aqui para a direita. Algumas abas nós já conhecemos, a aba de thread, de heap. Nós temos lá a opção para a gente acompanhar a alocação de memória do nosso aplicativo. Nós temos a opção para acompanhar estatística de rede, como é que ele está se comportando em relação à rede. Nós temos a opção de gerenciar os arquivos daquele determinado dispositivo, então a gente tem todo o sistema de arquivos aqui para a gente poder navegar. Lembrando que, como o Android é baseado em Unix, o sistema de arquivos também é baseado em Unix, então nós temos lá vários diretórios de sistema, e o nosso SD card vai estar dentro lá do diretório de dispositivos montados. Então basta expandir aqui os dispositivos montados, nós temos lá o SD card e todas as pastas que estão lá dentro do SD card. Essa opção funciona também para dispositivos físicos. Por fim, nós temos o controle do emulador, Emulator Control. O controle do emulador é muito utilizado para a gente fazer testes em tempo de execução. Então nós podemos, por exemplo, mudar o status da rede, nós podemos mudar a rede aqui para roaming, podemos mudar a velocidade para testar uma velocidade diferente. Nós podemos fazer testes de telefonia, então nós podemos, por exemplo, informar o número de telefone aqui e enviar um SMS. Basta enviar o SMS aqui, ele vai chegar lá no dispositivo selecionado como um teste. Está lá a mensagem que chegou como teste. Por fim, nós temos também a opção de voz, nós podemos fazer um teste de voz, utilizando o call. Ele vai receber lá uma chamada, como se fosse um aparelho recebendo uma chamada. Nós podemos aceitar, podemos negar. Vou negar aqui a chamada. Por fim, nós temos a opção de localização. Nós podemos definir localizações fictícias, localização de teste, para fazer algum teste com a API de localização. Basta dar enviar aqui que ele vai atualizar a localização fictícia lá no aparelho. Por fim, nós temos uma opção muito importante, que é o Logcat. O Logcat acompanha todos os logs que estão sendo gerados em tempo de execução. Eu vou arrastar o Logcat aqui para o lado das outras abas para ficar mais fácil de visualizar. E vou expandir ele com um duplo clique aqui na aba. Com o Logcat, a gente vai poder acompanhar o que está acontecendo no dispositivo através de logs. Nós temos vários logs aqui que estão sendo gerados pelo sistema operacional. Vou arrastar até o final aqui. Caso ocorra algum erro, a gente pode acompanhar aqui pelo tipo do log quais são os erros que estão acontecendo, tanto no sistema operacional quanto no nosso aplicativo. Voltando aqui. Essas são as principais ferramentas de desenvolvimento de aplicativos Android. Nós vamos utilizá-las bastante durante o curso para criar e testar nossas aplicações. Até mais!